Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma aula de cinética envolvendo lei cinética, ou também conhecida como lei da velocidade. E isso está dentro de uma matéria que estuda a velocidade das reações químicas, que é a cinética química. Essa lei foi desenvolvida por Gutenberg e Wade. Os dois propuseram uma fórmula que vai relacionar a concentração do reagente com a velocidade. A gente sabe que aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Mas seria como relacionar? Então eles propuseram uma constante que se você multiplicar essa concentração pela constante, tu acaba chegando na velocidade da reação. Então vamos para uns detalhezinhos importantes que o vestibular adora sobre isso, tá? Então a fórmula está relacionada com o V de velocidade, né? Então esse V é velocidade. Pode ser, por exemplo, mols por litro por minuto. Aqui a gente tem a constante, que a unidade vai poder variar também, né? Então, constante cinética. Principalmente tem que destacar o R ali, tá? Esse R dentro do colchete quer dizer concentração dos reagentes. Então, toda vez que aparecer esse colchetezinho na cinética, no equilíbrio químico, em alguma coisa lá de eletroquímica, esse colchete é concentração. E sempre em mols por litro, tá? Isso é importante destacar. O R é a abreviação de reagente. Esse X aqui é uma das perguntas mais feitas pelo vestibular, que é a ordem da reação. Eles vão te perguntar qual é a ordem dessa reação aqui. E além disso, tem a constante cinética que eu comentei. E essa constante cinética ela vem de uma equação de Arrhenius. Estou aguentando até o final desse vídeo, né? Então o aprofundamento vai ser demonstrando a equação de Arrhenius para vocês, para tu ter uma noção do que o R, do que a constante depende, né? Da equação de Arrhenius. Bom, então vamos começar de um jeito bem simples no início, né? Que é o seguinte: toda vez que eu falar em lei da velocidade, tu simplesmente vai colocar aqui na ordem os expoentes da reação. Só que tem um detalhezinho: se a reação ocorrer em uma etapa apenas, a gente chama ela de reação elementar. E aí tu não precisa se preocupar, é literalmente o que eu falei, são os expoentes da reação, tá? Que é a ordem, eles são os coeficientes. E ponto final, não tem mistério, já te dou exemplo disso. Agora, se a reação não é elementar, ocorre em mais de uma etapa, aí você vai ter que procurar a etapa lenta. Vai ser a etapa lenta que vai definir quem são os expoentes, quem são a ordem da reação. Então, os coeficientes da etapa lenta que definem isso. Eu não decorei, então tu também não precisa decorar quais são as reações que ocorrem em mais de uma etapa e nem dessas reações qual que é a etapa lenta. Então, isso você não precisa decorar para o vestibular. O vestibular vai te contar isso, combinado? Então, vamos começar pelo primeiro tipo, que é a reação elementar, onde literalmente nós vamos pegar os coeficientes e colocar no expoente e chamar de ordem. Então, se aparecer, por exemplo, a formação de amônia, tá? Eu tenho nitrogênio, coeficiente 1, hidrogênio, coeficiente 3, amônia, coeficiente 2. Então, aqui no 1, ó, aqui um nitrogênio. Então a ordem do nitrogênio aqui é 1. Tu pode falar que essa reação é de primeira ordem em relação ao nitrogênio, ordem 1. Ó, o hidrogênio aqui é 3. Então vamos colocar aqui, ó, hidrogênio 3. Então você pode falar que essa reação é de terceira ordem em relação ao hidrogênio ou de ordem 3 em relação ao hidrogênio. Se perguntarem, e vão perguntar isso para você, qual é a ordem global, aí você soma as duas, né? Que é 1 mais 3, que acaba dando 4. Quarta ordem. Combinado? Tá, vamos analisar outra que é importante aqui, tá? Se eu tiver, por exemplo, ó, dois oxigênios, mais hidrogênio, mais enxofre, dando ácido sulfúrico. A velocidade da reação vai ser essa aqui. Ó, só um detalhezinho. Se tu me perguntar por que a amônia não entrou aqui, tu já sabe que ela não entra, né? Porque ela é produto. Por que o ácido sulfúrico não vai entrar aqui? Porque ele é produto. Então eu só posso botar ali os reagentes, né? Então como é que ficaria essa fórmula, né? Dá uma olhada, ó. Eu tenho oxigênio aqui. O coeficiente, que é isso que está na frente, é 2. Então ele vai aonde?
aqui no expoente. Então, fiquei ordem 2 em relação ao oxigênio. Depois o hidrogênio, como não tem nada aparecendo aqui, né? Ele é um 1. Então, esse 1 nós vamos transferir para cá. Então, ó, o hidrogênio nessa reação aqui é de ordem 1 ou de primeira ordem. E o enxofre? Por que o enxofre não está aqui? É porque o enxofre ele é ordem 0. E aí qualquer número, qualquer coisa elevado na zero, vai ficar número 1. Então por isso que ele não entra na fórmula, tá? E como é que eu vou saber que ele é ordem 0? Esse é o detalhe, ó, ele é sólido. Então toda vez que eu tiver um sólido ou um líquido puro, que nem água, por exemplo, né? Quando tiver alguma coisa dentro da água reagindo com água. A água, a concentração dela a gente já decorou, que é 55,5 mols por litro. E essa concentração nunca vai mudar. Então não tem como aumentar a concentração dela. Então nós vamos dizer que isso é a ordem 1. Então líquido puro e sólido que estiver reagindo, a ordem é 1. Combinado? Tá, e se eu pedir a ordem global? Só soma a ordem do 1 e 2, né, que é hidrogênio e oxigênio, que vai dar terceira ordem 3. Então, como geralmente eles vão te pedir esse tipo de questão, tá? Eles podem dar, por exemplo, a velocidade, a concentração dos reagentes e pedir a constante. Eles podem dar a constante e pedir a velocidade. Então, eles vão ficar fazendo uma brincadeira matemática contigo, só que geralmente é mais elegante eles perguntarem o seguinte, ó. Se eu dobrar a concentração do nitrogênio, o que acontece com a velocidade? Dobra, porque eles são diretamente proporcionais. Então, ó, dobrei e dobrei. E isso só acontece quando é ordem 1. Porque se eu tiver, por exemplo, o hidrogênio, que é ordem 3, quando eu dobrar o hidrogênio, a velocidade octuplica. Como é que eu faço isso? Tu pega esse 2 aqui, eleva ao cubo, e 2 ao cubo dá 8. Beleza? Vamos ver se tu entendeu. Vou de novo. Ó. Se eu triplicar a concentração do nitrogênio, o que acontece com a velocidade da reação? Então, se eu triplicar a concentração de nitrogênio, ó, 3 elevado na 1, que a ordem é 1, triplica a velocidade. Se eu triplicar a concentração de hidrogênio, que é a ordem 3, aí tem que triplicar aqui, 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado ao cubo. Então, 3 ao cubo é 27, né? Porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Tranquilo? Então, vamos anotar um esqueminha. Geralmente isso não tem em livro nenhum. Nós vamos anotar para resolver as questões mais fáceis. Então, ó, se eu dobrar um reagente que é ordem 0, 2 na 0 é 1. Então, a velocidade não muda. Isso acontece quando o reagente é sólido, né? Eu anoto aqui para ti, ó, de novo. Sólido. Ou se ele vai ser líquido puro, que nem a água, por exemplo, reagindo como se fosse solvente, né? Então, 0. Velocidade não muda. Se eu dobrar a concentração do reagente que é ordem 1, dobra a velocidade. Se eu dobrar um reagente que é ordem 2, quadruplica a velocidade. E se eu dobrar um reagente, independente de qual for, se for ordem 3, octuplica a velocidade. Tranquilo? Já faz um exercício pedindo o contrário, tá? Pedindo a ordem a partir dos dados de concentração e velocidade. Agora dá uma olhada nessa parte aqui, quando a reação não é elementar. Infelizmente, ele vai ter que dar mais informações, porque senão eu também não vou saber. Então, eu só sei que ela ocorre mais de uma etapa, e a etapa que manda é a etapa lenta. Então, os expoentes ali, por exemplo, x e y são determinados experimentalmente ou obtidos na etapa lenta do processo. Então, se eu tiver A mais 2B dando AB2 é a etapa lenta. E esse AB2 vai reagir com B formando AB3, etapa rápida. Se eu somar essas duas, eu vou ter a etapa global, que vai ser A mais 3B dando AB3. Então, a reação mais lenta é que comanda a velocidade. Qual é a lei da velocidade? Isso mesmo. Tu vai usar a etapa lenta, só ignora todas as outras, tá, galera? Não tem segredo, ignora as outras e diz, ó, aqui o A, esse cara aqui, ele tem coeficiente 1, o B tem coeficiente 2, então tá aqui, ó, vai pro expoente 2. E essa aqui comanda, tu nunca vai usar aqui o 1 e o 3, a etapa global, tá? Pelo amor de Deus.
Ignora isso. Show de bola? Bom, com base nisso, então, a gente vai começar a fazer uma questão da CAF só para ver se a gente entendeu um pouquinho essa história de lei. E eu já te ensino como tu vai determinar qual é a ordem, né? Baseado em tabelinhas que o vestibular adora fazer contigo. Claro que antes eu tenho que ter essa noção aqui, né? Que eu tenho um reagente A no expoente A aqui, que eu não sei qual que é, não vou botar o 2 ainda. E eu tenho um reagente B no expoente que eu vou chamar de B, Bzinho, tá? Porque eu não sei se é o 3 ou não, vou ter que conferir aqui. Porque eu não sei se essa aqui está ocorrendo em mais de uma etapa ou não. Como ele está me dando mais dados, provavelmente vai ocorrer em mais de uma etapa. Outro detalhe é que A e B é a ordem global. Então, como é a ordem global, é a ordem total, né? É o que eu quero, eu tenho que somar os expoentes depois, tá? E claro, minha tabelinha que você já conhece. Então, vamos analisar aqui algum deles, né? Ó, tá vendo aqui, por exemplo, o B? Tu concorda que o B ele ficou constante? Então o B ele não mudou nada. O que aconteceu aqui com o A? Ah, o A ele dobrou. Então dobrou a concentração de A. O que aconteceu com a velocidade? Opa! Não aconteceu nada. Então, peraí. Se o reagente dobra e a velocidade não acontece nada, qual que é a ordem? Zero. Então, se eu dividir esse cara aqui, tá? Por esse, eu vou fazer essa divisão aqui, vai dar 1. Toda vez que a divisão daqui der 1, né? Quer dizer que não mudou. Então, se não muda, a ordem do A é zero. Tranquilo? Agora vamos analisar o outro, tá? Eu vou até trocar de cor aqui para você, para a gente não confundir, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Onde que o A está constante? Aqui, no primeiro experimento, né, e no terceiro. Então, aqui está constante. Então, eu vou olhar o B para ver o que aconteceu do B do primeiro para o terceiro. Porque como o A está constante, se aconteceu alguma coisa com a velocidade, né, não é culpa do A. Por quê? Porque o A está constante. Então é 0,100, aqui 0,200. Ó, dobrou. Aqui eu vou analisar a velocidade no mesmo lugar, né? Que é do primeiro aqui para o terceiro. Ó. O que aconteceu de 4 para 16? Ó, se tu quiser dividir 16, né, por 4, dá 4. Então, aumentou 4 vezes. Se aumentou 4 vezes, vou analisar aqui. Eu dobro a concentração e a velocidade aumenta 4 vezes. Opa! Isso quer dizer que é a ordem 2. Agora, como ele quer a ordem total global, tem que somar 0 com 2. Agora tu soma, tá? E aí, se eu somar, vai dar 2, letra D. De boa, gente? Tranquilo? Vamos fazer um pouquinho mais difícil? Então, olha só. Vamos analisar essa aqui, também é da CAF, né? Porque é mais dificilzinho. E aí envolver o log, né? Porque a gente está mexendo nos expoentes, então é bem possível de envolver log. Então aqui ele está te dando a velocidade, né? Repara que é mols por litro por segundo. E aqui as concentrações de A e B. Então, claro, ó, o que tu tem que saber, que a lei da velocidade é sempre que a concentração do reagente, né? E o reagente ele vai mudar a interferência na velocidade conforme a ordem, que é o que eu vou conferir agora, tá? Então, vamos analisar, por exemplo, o A. O A, quando ele está passando daqui para cá, ó, ele está aumentando a concentração e o B está ficando constante. Então, é isso que eu quero. O que aconteceu com a velocidade? Cara, esses números aqui não são legais. Vamos ver se ele consegue matar de outra maneira. Então, eu vou voltar aqui e vou tentar outro reagente, tá? Ó, aqui o A ficou constante. E o B, outro número difícil, né? Eu não consigo ver o que aconteceu aqui, não. O que aconteceu com a velocidade? Opa, essa aqui é fácil, ó. A velocidade não mudou. Então, não importa aqui que número que é, tá? É x vezes. Aqui a velocidade não mudou. Então, não importa o valor que tu botar aqui na frente, se for elevado na zero, a velocidade não muda. Então, pelo menos eu já sei, né, que quando eu montar essa lei cinética aqui, o B, ele não tem influência na velocidade. Então, o B, a ordem dele é zero. Então, deixa eu ver. Como ele quer a ordem global, e, cara, não consegui eliminar nada. Então,
eu vou ter que fazer aquele número ali, tá? Então, vamos analisar aqui o A. Ó, o A ele aumentou, não sei quantas vezes, então nesse caso eu vou dividir um pelo outro, né? Vamos dividir o 0.0569 por 0.0163, que vai dar 3.4. Agora, então, isso aqui aumentou 3.4. Poxa, Caf, que sacanagem, hein? 3.4. E essa velocidade aumentou quanto? Cara, cuidado com esse número aqui, né? Então, eu recomendo transformar isso aqui tudo para base igual, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui 42 vezes 10 a menos 2, ó. Aí, pelo menos a base ficou igual, eu posso cortar esse com esse, né? Então, 42 dividido por 3.6 deu 11.6. Então, o que você tem que imaginar? Que se eu multiplicar a concentração do reagente, né? Essa concentração daqui para cá, né? Por 3.4, a velocidade aumentou 11.6. Então, qual é o número aqui no x que eu coloco que eu faço 3.4 elevado no x que vai dar 11.6? Gente, eu não consigo fazer isso. Então, vou aplicar log dos dois lados. Então, foi por isso que a CAF me deu o log de 11.6 e log de 3.4. Sim. Então, o log de 3.4 elevado na x é igual ao log de 11.6. Esse x ele vai para frente multiplicando. Então, vai ficar x vezes log de 3.4 igual ao log de 11.6. Quanto que é o log de 11.6? 0,53. Quanto que é o log de 3.4? Oh, desculpa, log de 11.6 é 1.06. O log de 3.4 é 0.53. Então, eu vou passar esse log para esse lado aqui, né? Dividindo. Tá multiplicando que passa dividindo, então vai ficar 1.06 dividido por 0,53, que vai dar 2. Ah, então a ordem do A aqui é 2. Então, se a ordem do A é 2 e do B é 0, a ordem global é 2. Letra C. Oi, gente, dificilzinho essa, né? Vai dizer. Mas, ó, se tu entendeu essa, tu consegue fazer qualquer questão do mundo inteiro, todo, que envolve essa lei cinética. E ainda, tu lembra da equação de Arrhenius que eu te prometi no final do vídeo? Tá aqui. Essa equação de Arrhenius, tá? Então, essa aqui é a constante cinética que define a equação de Arrhenius. Então, essa constante, ela corresponde a menos energia de ativação, esse EA que é a energia de ativação, dividido por RT, o R é a constante universal dos gases, tá? Que é 0,082, e o T é a temperatura sempre em Kelvin, tá, galera? Sempre em Kelvin. Esse E é o número neperiano, né? A constante de Euler, ou Euler, e é 2,72. Ele é a base do logaritmo natural, né? Que é o ln. Tudo bem? E esse A ainda, ele é um fator de frequência, uma medida de probabilidade de uma colisão eficaz. Então a gente tem várias constantes aqui, né? Então eu já voltei para essa constante, que é um fator de frequência aí, né? Eu tenho outra constante aqui, eu tenho outra constante aqui. Então, pergunta que eles vão fazer. Ó, essa constante, ela muda de reação para reação? Muda, porque cada reação tem a sua energia de ativação. Então, ela muda. Essa constante, ela muda quando tiver uma reação com ou sem catalisador? Muda, porque o catalisador diminui a energia de ativação. Então, essa constante muda. Essa constante, ela muda com a temperatura? Muda. Então, você já sabe que essa constante muda com todos esses itens que a gente comentou. Então, olha só. Tem questão que vai te perguntar isso, tá? Então, olha essa aqui. Catálise heterogênea pode ser caracterizada quando existe uma superfície de contato visível entre reagente e catalisador? Sim, a catálise heterogênea é quando o reagente e o catalisador formam uma mistura heterogênea, quer dizer, existe uma superfície de contato visível. Já a catálise homogênea é quando o catalisador e o reagente formam uma mistura homogênea. Então, essa está correta. A energia de ativação, EA, varia com a concentração dos reagentes? Não.
A única coisa que vai mudar a energia de ativação, claro, de uma reação para outra, né? Cada reação tem a sua energia de ativação. Mas o que muda a energia de ativação é o catalisador. O catalisador ele diminui a energia de ativação. O resto não, tá? Se falar que se temperatura muda a energia de ativação, tu vai dizer não. Se falar que o ΔH muda a energia de ativação, tu vai dizer não. Se falar que a superfície de contato muda, tu vai dizer não. Se falar a concentração dos reagentes, né? Muda a energia de ativação? Não, não muda. Então, 3. A constante de velocidade, K, pode variar com a temperatura? Sim, a constante de velocidade é esse Kzinho, né, que a gente acabou de aprender, que o que muda ela, pela equação de Arrhenius aqui, é exatamente a temperatura e a energia de ativação. Então, se tu mexer na temperatura, você muda, sim, a constante com toda certeza, é verdade. E aqui só para a gente ir gravando, né, se um dia aparecer esse A, e te perguntarem, né, o fator de frequência, que é a medida de probabilidade de uma colisão eficaz acontecer. Olha só, se tu não sabe nada de colisão eficaz e teoria da colisão, eu vou deixar no final aqui um vídeo falando sobre isso, teoria da colisão. E também, se tu estiver viajando muito em catalisador, eu vou te deixar um vídeo completo de catalisador aqui, que ele é incrível. E aí você vai poder ver no final, então nem te preocupa com isso agora, tá? E para encerrar, a energia da ativação varia com a temperatura do sistema. Ó, foi o que eu falei antes, né? A energia de ativação, não. Se falar em constante cinética, sim. Varia com a temperatura do sistema. Agora, se eu falar em energia de ativação, não. A energia de ativação é esse morrinho aqui, né? Que vai do reagente até o complexo ativado. Ela muda com o catalisador, ó, que pode diminuir a energia de ativação. Mas com a temperatura, não. Então, é apenas 1 e 3. Tá aí, então, letra C. Beleza? Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo vários links muito importantes para tu obter uns materiais de primeiríssima qualidade, que é somente para aluno muito dedicado e muito esforçado que nem você. Então, se você chegou até o final desse vídeo, tá? Ainda tá me escutando, você é o tipo de aluno que eu gostaria de ter comigo, tá? Estudando e tentando gabaritar a prova de química da UFSC, da CAF, da UX, da URGS, do Enem. A gente tem esse desempenho e a gente consegue gabaritar ou quase gabaritar. Então, dá uma olhada em todos os links aí. A principal vantagem desses materiais que estão nos links aí é que eles te fazem otimizar teu tempo. Tu vai estudar realmente o que cai para a tua prova, que é o mais importante, sem enrolação, sem outros assuntos para encher linguiça. Então, tu não precisa fazer um ano de cursinhos, tu vai fazer a prova da UX ou da UFSC, cara. Tu tem que fazer o que cai. E aí nós vamos gabaritar química, e aí tu tem que garantir mais biologia, mais outras matérias que sejam importantes para você. Claro, dependendo de curso para curso, dependendo de faculdade para faculdade. Então esse é o foco, tá? A gente quer que tu faça mais questões em menos tempo. Então dá uma olhada com carinho ali. Eu vou te esperar, tá? Qualquer coisa, me chama no Insta, vamos conversar também. Vou ter o maior prazer em te atender. E aqui eu vou deixar o vídeo de colisões, tá? E também de catalisador para ajudar nos seus estudos, cara. Vale muito a pena, são vídeos feitos com muito carinho para você também. Então, bons estudos aí. Um forte abraço. Tchau.